estou grato a Deus pela sua vida, amém? Estou grato a Deus por aquilo que o Senhor fez, faz e vai continuar a fazer na sua vida, amém? Para mim é sempre um grande privilégio estar aqui para partilhar a palavra do Senhor com você. E sempre que eu estou aqui, faço com toda a responsabilidade, com todo o amor, sabendo aquilo que o Senhor tem preparado para com a sua vida, amém? Graças a Deus. A palavra bênção é pouco explorado no meio cristão. Tornou-se tão comum que hoje não valorizamos a palavra bênção. Nós pensamos que é uma saudação comum para aquele que é cristão, para aquele que está em Cristo, não. Deus te abençoe. Ficou uma palavra meramente assim costumeiro, mas é muito mais do que isso. Quando nós falamos com a consciência, quando nós falamos com conhecimento de causa, claramente vamos levar com maior seriedade essa palavra bênção. E eu só queria começar essa maratona de explicar um pouquinho sobre a palavra bênção, compreender um pouquinho sobre a profundidade da palavra bênção, começando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A palavra bênção no hebraico é bereká, né? Que é derivado de uma palavra beraká, que significa abençoar, prosperar, favorecer ou conferir poder para frutificar. Vou repetir, a palavra bênção deriva de uma palavra hebraica, bereká. Bereká é B-E-R-E-K-H-A-H, que é derivado de uma palavra também hebraica, de uma raiz hebraica que é bereka, ou berak, que significa abençoar, prosperar, favorecer ou conferir poder para frutificar. Mas literalmente a palavra bereká significa ajoelhar-se para transferir favor ou graça e vida. Ajoelhar-se para transferir ou para transmitir favor, graça e vida. E no grego a palavra bênção é elogia ou eulogia, que significa falar bem ou pronunciar palavras de favor e elogio. Como a palavra já vem elogia ou elogia, falar bem ou pronunciar palavras de favor ou de elogio. A bênção é a capacidade de prosperar apesar das adversidades, mesmo na presença dos teus inimigos. Ou seja, é uma habilidade divina que Deus concede a alguém. Ele prospera independentemente das adversidades, independentemente dos seus inimigos. Quer dizer que a bênção não está condicionado quem está ao teu lado, não está condicionado o que está a acontecer ao teu lado. A bênção condiciona o lugar onde ele está. Ou seja, a bênção não depende que as coisas estejam bem para que ele se manifeste. A bênção faz com que o lugar vai ter que se comportar por causa da bênção que chegou no lugar. Aleluia. É tipo a chuva quando cai. A chuva não está à espera que a terra esteja preparada para ele cair. Ele condiciona a terra por causa da sua presença. Se ele cair, vai inundar a rua. Não importa o que vocês fizeram, mas a presença da chuva condiciona o lugar onde ele se encontra. É a mesma coisa com a bênção do Senhor. Mas eu fui mais além para compreender um pouquinho a questão da bênção de Deus. Eu dizia que eu fui mais além para compreender um pouquinho a palavra bênção. Compreender um pouquinho o mistério da palavra bênção, o que está escondido por detrás. E uma das coisas que Deus nos ajude ao decorrer do tempo, eu quero ensinar qual é a diferença entre a bênção e a unção. Já pensaram nisso? Ele é ungido, mas ele é abençoado. Você pode ser ungido e não ser abençoado. A unção é para o serviço. A bênção é para a prosperidade. A bênção gera herança, mas a unção não é transmitida por herança. A bênção é geracional, mas a unção não é geracional. Vou repetir isso. Você pode estar cheia de unção, mas você não é abençoado. Porque toda unção é para o serviço, mas a bênção não é para o serviço. É muito diferente alguém ser ungido, alguém ser abençoado. Abraão foi abençoado por Deus, mas Davi foi ungido por Deus.
Em nenhuma parte você encontra que Abraão foi ungido por Deus. Gênesis capítulo 2 diz que vou tornar o teu nome grande. Eu vou te abençoar, Abraão, vou tornar o teu nome grande. E vou fazer de ti uma bênção. Em nenhuma parte diz que eu vou ungir você. São duas coisas diferentes. É possível alguém perder a bênção e manter a sua unção. Por isso que a Bíblia diz que em Apocalipse diz que muitos virão ter comigo e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós libertamos. Mas ele vai dizer que eu nunca vos conheci. Como quem diz, a unção você opera com ele, mas a bênção não. Então a bênção é muito importante compreender o mistério por detrás da bênção. Porque às vezes nós confundimos a bênção com a unção de Deus. A bênção é transferida por palavras e declarações, mas a unção é transferida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a bênção é profundo. E uma coisa que eu fui, ao estudar sobre a bênção, é o seguinte, que eu cheguei a uma conclusão que eu escrevi aqui, antes de eu trazer uma definição da palavra bênção. Tudo que Deus tem como plano, promessa acerca da sua vida, a sua ativação ou manifestação na esfera natural é feita através da declaração da palavra bênção. Vou repetir isso. Tudo que Deus tem como plano, promessa acerca da sua vida, a sua ativação ou manifestação na esfera natural é feita através da declaração da palavra de bênção. Gênesis capítulo 1, começando a partir do versículo 20. Gênesis, seu capítulo 1. Na criação, Deus começa a criação no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Indo para o quinto dia, a Bíblia diz assim: disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Entenda, disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. Deus criou as grandes baleias e todo tipo de réptil de alma vivente. As águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Até aqui, você nota que é vontade de Deus que haja baleia que produzam. Mas sem a declaração de bênção não há multiplicação. Ou seja, a multiplicação só se manifesta depois da declaração. No versículo a seguir diz: Deus o abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, as aves, e se multipliquem sobre a terra. Há um mistério aqui escondido. Na primeira parte a Bíblia diz que produzam. Mas na segunda parte diz: olha, como eu quero que haja multiplicação, para encher, para que haja manifestação daquilo que eu quero, diz que eu tenho que abençoar. Até o próprio Deus sabe que tudo que eu quero trazer na terra, ou seja, toda decisão do céu, a sua manifestação na terra é ativada por uma declaração de bênção. Vou repetir isso. Toda decisão do céu, todo desejo de Deus, por mais que Deus já liberou promessas na sua vida, por mais que tu já tiveste sonhos sobre aquilo que é a vontade de Deus acerca da tua caminhada ou da tua jornada, a ativação, a manifestação daquilo que o céu já aprovou, para que se manifeste na terra, requer uma palavra chamada bênção. Declarar palavras. A Bíblia diz que Deus disse, olha, Deus abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Sempre que há multiplicação, sempre que há a palavra expansão, sempre que há a palavra grandeza, você encontra antes dessa palavra a palavra bênção. Você jamais vai se tornar grande se não há palavra de bênção sobre você. A multiplicação, a expansão, a grandeza, o crescimento sempre depende da palavra bênção sobre ele.
A bênção condiciona tudo para que se multiplique. Aonde não há bênção, não há multiplicação. Aonde não há bênção, não há crescimento. Tudo que você quer ver a manifestar sobre a terra, requer alguém declarar a palavra de bênção sobre aquilo. Continuando ainda, só em Gênesis, vou um pouquinho mais. No versículo 24, o 23 disse, foi a tarde e amanhã do quinto dia. O 24 disse Deus, produz a terra, a alma vivente conforme a sua espécie. Gado, réptil, feras da terra conforme a sua espécie, assim foi. Fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus tem um pensamento, diz, vamos fazer alguém que é semelhante a nós, que ele possa dominar. Está no pensamento de Deus, está no desejo do Senhor. Diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, que ele domina, que ele exerça domínio sobre as aves, sobre os animais do mar. Há um desejo no coração de Deus. No 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Meus amados, o fato de não ter maldição não quer dizer que você és abençoado. Há pessoas que não são amaldiçoadas, também não são abençoadas. Há pessoas que não têm liagem, ou seja, laços familiares, só não é abençoado apenas. Ou seja, a bênção ativa aquilo que Deus já declarou no céu para que se manifeste sobre você aqui na terra. Há pessoas que não são casados, não é porque ele é amaldiçoado ou tem marido da noite, não, só que não é abençoado. Há pessoas que não trabalham, não é porque tem espírito, não há nenhum espírito, apenas não há bênção sobre ele. Tinha Deus o desejo de vou criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, estava na ideia de Deus, estava no plano de Deus. Disse, Deus criou o homem, até ali os homens estão criados, mas não são abençoados. A bênção te ajuda a exercer domínio e influência. A bênção te ajuda, ou seja, quando você é abençoado, tudo que existe na terra responde para o cumprimento daquilo que Deus declarou acerca de você. Deus tem desejo de criar um homem como ele. Depois criou esse homem. O homem está ali, mas não é abençoado. Meus amados, eu aprendi uma coisa com Deus. Uma coisa é você ter um encontro com Deus, outra coisa é Deus te abençoar. Nem sempre que alguém tem encontro com Deus é abençoado. A Bíblia diz, Jacó não lutou com Deus porque ele viu. Jacó lutou porque queria a bênção. Uma coisa é eu me encontrar com Deus, ter experiência com Deus. Há muita gente na igreja com várias experiências com Deus, mas não são abençoados. Você nota que há pessoas que sobem no monte 40 dias, 40 noites, cheias de unção, mas sem bênção. Você pergunta, mas da forma como você ora, você tem que ficar longe. Uma coisa é você orar muito, outra coisa é você abençoado. Não condiciona a bênção ao nível das tuas orações. As tuas orações te aproximam de Deus, mas só a bênção faz com que aquilo que Deus declarou se manifeste. Nunca se perguntaste a forma como essa pessoa ora e o nível da sua vida, há uma discrepância total. A forma como esse homem jejua, está no monte 200 dias, sem comer, sem beber. Você diz, se fosse eu tinha que estar distante. A questão não é a unção que você tem. A unção te leva ao serviço. Você com a unção, você serve. A unção é para o serviço. Disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Disse, Jesus Cristo disse, pois o Espírito Santo ungiu Jesus com poder para fazer o quê? Nem para outra coisa. Serviço. Então a Bíblia diz que Deus cria o homem
Cria o homem, coloca lá no jardim. Está feito. Mas, como eu quero com que eles dominam, a segunda coisa que ele faz, Deus abençoou e disse. Ele sabe, há um princípio espiritual. Aquilo que eu decidi no céu, a sua manifestação na terra, requer uma declaração de bênção. Para que eu possa ativar a manifestação natural daquilo que é invisível. Meus amados, há coisas que a tua mãe pode ativar por você. Há coisas que o teu pai pode ativar por você. A sua posição de paternidade, a sua posição de mãe que gera, que deu a vida, lhe dá autoridade para abençoar você. Disse Deus, 28 diz, e Deus o abençoou. Deus lhes disse, nenhuma bênção sai sem declaração de palavra. Toda bênção recai sempre por declaração. Deus te abençoe, filha. Que Deus anda contigo, filha. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. Que as portas se mantenham abertas para você. Para ti apenas são palavras. Mas são... O que eu amo na bênção, a bênção quando cai sobre você, qual é a diferença entre a bênção e a unção? Quando eu declaro palavra de bênção sobre você, mesmo você não querendo, a bênção é geracional. A bênção não para com você. A bênção afeta toda a tua raiz. Vamos aprender uma história aqui bastante boa. Diz, Deus abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos. É a mesma coisa que ele disse nas baleias. Aonde há multiplicação, primeira coisa que Deus faz, declara a bênção. Ele sabe que não haverá multiplicação se não tiver bênção naquele lugar. Queres que a tua loja seja abençoada? Não é só ir lá passear. Chega lá, declara a palavra de bênção sobre aquele lugar. Por quê? Porque eu quero crescimento sobre isso. O mundo funciona por palavras e declarações. Toda a atmosfera é condicionada por palavras e declarações. Aonde não há bênção, não há crescimento. Aonde não há bênção, não há expansão. Deus abençoou e disse-lhes. Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. O leão sempre foi carnívoro, nunca foi vegetal. Mas quando você é abençoado, o leão tem que te obedecer. O leão cria condições para nunca te tocar, porque a bênção lhe coloca a limitação. Quando você é abençoado, não importa a família onde você nasceste, a bênção condiciona a bruxaria da tua família para não te tocar. Não é que você pegaste feitiço, é que o feitiço sabe, até aqui é meu limite. Até aqui eu não posso. Eu não posso lhe enfeitiçar, porque a bênção tem mais poder do que a feitiçaria. Não tenha medo da tua mãe, tenha certeza que a palavra de bênção está sobre você. Não tenha medo daquele macho que vive na vossa rua. Ele anda a apanhar pé da pessoa, pode levar o teu pé. É que quando ele coloca lá no altar, tem uma palavra de bênção que pesa sobre aquele altar. A bruxaria diz, o meu sistema não consegue. O meu é Android, isso aqui tem que ser iPhone. Não consigo amaldiçoar, porque há um peso maior do que a minha plataforma. Disse, olha, multiplicai. Disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Mas quando ele criou, por que não declarou isso? Deus cria o homem, lhes coloca lá no jardim. Como disse o reverendo, ele nem sabia o que vão fazer. A bênção alinha o teu destino. Quando alguém é abençoado, sabe por que eu sou chamado para fazer. Não nasci por nada, nasci para alguma coisa. Começa a alinhar os teus passos sem saber, mas de repente os teus passos estão sem alinhado. Mas eu não sabia que era assim, mas de repente a bênção... O que a bênção faz? Oh my goodness. Traz o melhor de si. Todo mundo começa a ver, começa a celebrar você. Quando alguém abençoa, ele não se esforça. Só nota que de repente algo começa a sair nele. Isso eu não sabia que também tinha essas habilidades. Eu não sabia que também tinha graça para vender. Eu não sabia que também tinha graça para organizar atividades. Eu não sabia que... Você vê, o não sabia começa a sair de você. Porque a bênção tira o melhor de você.
a maldição demonstra a fraqueza de você. Alguém não apanhou. Disse: Deus o abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. São apenas 2 pessoas. Como é que vai sujeitar algo? É a primeira vez naquele lugar. A bênção te dá domínio. Disse: você multiplica e sujeita a ele. Eu quero dizer para alguém nesse lugar: a bênção do Senhor sobre a tua vida, os inimigos vão se sujeitar a você. Existem pessoas que nunca aceitarão serem teus inimigos. Ele vai evitar a ser teu inimigo. Como diz um homem de Deus: sou boa pessoa para ser amigo, mas sou péssimo inimigo. Não me torna teu inimigo, porque eu sou péssimo a ser inimigo. Disse: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, só esse entendimento me leva numa definição que eu achei que era interessante. Eu defini assim a palavra bênção: são declarações feitas por palavra com o objetivo de ativar a manifestação ou o cumprimento da vontade. Vou repetir: são declarações feitas por palavra com o único objetivo de ativar a manifestação ou o cumprimento da vontade / propósito de Deus na esfera natural sobre uma pessoa, família ou nação. Vou repetir: são declarações feitas por palavra. Qual é o objetivo? Ativar a manifestação do cumprimento ou cumprimento da vontade / ou vírgula ou entre parênteses propósito de Deus na esfera natural sobre uma pessoa, família ou nação. A bênção são declarações que ativa aquilo que o céu já decidiu acerca de você, aquilo que o céu já programou acerca de você. Ou se não programou, você, ao declarar a bênção, o céu cria toda a condição para que aquilo se cumpra. A bênção também, até coloquei uma coisa boa, diz: é tornar visível a decisão do céu na esfera natural, na vida de uma pessoa. A bênção torna visível a decisão do céu. O céu diz: vamos criar o homem à sua imagem, a nossa semelhança. É decisão. Mas agora eu quero tornar visível que ele domina, se multiplica. Diz: vou lhes abençoar. Até Deus sabe. Uma coisa eu criar, mas a manifestação plena daquilo que eu criei, sem bênção, sem declarar palavras de bênção, não cresce. Toda a espiritualidade é ativada por palavras. A outra definição, desculpa. A palavra bênção é ativar, vírgula, acelerar, vírgula, impor a manifestação da vontade de Deus na esfera natural. A bênção também serve para isso. Vou impor a manifestação da vontade de Deus na esfera natural. Você olha para alguém, você declara pelo poder que há no nome de Jesus. A partir dessa data, que as portas se abram para você. Não importa se ele está preparado ou não. Eu estou a impor uma vontade dos céus sobre você. Nem sempre quem abençoa está à espera de uma revelação na parte do Espírito. Basta ele declarar, o céu vai tornar visível. Sempre que você vai encontrar os patriarcas abençoados, não diz: assim diz o Senhor, eu estou a te abençoar, meu filho Jacó. Não. Diz: prepara uma alimentação, eu vou comer, vou te abençoar. Não diz: assim tive uma revelação. A bênção sai do desejo da pessoa. De manhã te olhou, não importa se estás como, diz: alguma coisa sobe no meu espírito, deixa eu declarar essas palavras de bênção sobre você.
Deixa eu declarar a palavra de bênção sobre esse lugar. Há uma história muito boa que eu quero estudar com vocês hoje. Meu tempo ainda está? Ok, graças a Deus. Alguém está aqui comigo? Amém. Gênesis capítulo 8. Sonho de Gênesis. Eu queria andar um pouquinho com as bênçãos dos patriarcas. Gênesis capítulo 8. Uma história muito boa. Fala de Noé. Aqui todo mundo conhece a história de Noé, amém? A Bíblia diz que decidiu Deus, por causa da corrupção da espécie humana, decidiu Deus, não, vou destruir a terra. Por que Deus decidiu então destruir essa terra que Ele criou com todo amor, onde havia pessoas? Diz que os filhos dos homens, não, os filhos de Deus tiveram, ou seja, se juntaram com os filhos dos homens, ou com as filhas dos homens, desculpa. Outra forma de dizer isso é: os anjos caídos se juntaram com as filhas dos homens. Nasceram uma espécie complicada. Que isso é Gênesis capítulo 6. Nasceram gigantes de uma espécie muito complicada. É aquilo que falamos, filhos de Anak, que podem ter 7 dedos nas mãos, 8 dedos nos pés, 4 metros de altura, pessoas estranhas. Qual era o intuito? Satanás, como sabia que havia uma profecia que a semente da mulher é que vai pisar a tua cabeça, como sabe que quem vai pisar a minha cabeça vai nascer da mulher, deixa eu corromper toda a espécie que sai da mulher, para que não haja nenhum ser humano normal. Então a Bíblia diz que Deus decidiu: vou destruir a terra. Achou graça sobre Noé e a sua família. Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos. Sem, Cam e Jafté, não é? Jafté, é isso? Então, o homem construiu a arca, colocou-se na arca. A Bíblia diz que choveu durante 40 dias e 40 noites. A água subiu tanto, que durante 150 dias havia muita água. O total dessa história diz que Noé se manteve no barco durante 371 dias. Quase um ano. Deus acabou com toda a espécie da terra. Há uma coisa que eu amei bastante. A Bíblia diz, a primeira coisa que Noé faz dentro da arca, não, eu mesmo sou empreendedor. Tudo que eu vejo lá é um versículo estranho. A Bíblia diz assim: Deus, Noé dentro da arca, abre uma janela, lança o corvo para saber se as águas já estão secas. Lançou o corvo começou a andar, não encontrou, voltou de novo. Noé não parou por ali. Eu quero dizer para alguém: as experiências do passado não podem ditar o teu fim. Noé lançou, não encontrou nada, mas voltou a lançar de novo. Há momentos que nós paramos porque nós não encontramos nada. Lançou o corvo, disse que o corvo procurou lugar para se colocar sentado. O corvo não conseguiu nada, mas voltou de novo na arca. Noé não parou por ali, lançou a pomba. A pomba foi também, não encontrou nada. Eu quero dizer para alguém: tentaste a primeira vez, não deu, tenta pela segunda vez. Você para muito cedo. Você pensa que você não vai dar certo. Já tentei aquele negócio. Se lançaste corvo, não deu, tenta pelo menos pela pomba. Lançou a pomba, também a pomba foi, não encontrou, voltou. Mas disse: não vou parar. Depois de 7 dias, se não deu certo pela primeira vez, aprenda como é que as coisas não dão certo. Mas tenta de novo. Ah não, pastor, eu tentei me vender carvão, mas carvão não deu. Mas pelo menos já aprendi como o carvão não dá certo em algumas fases. Não quer dizer que eu tenho que parar de vender carvão porque não deu pela primeira vez. Pegou, lançou de novo a pomba. A pomba foi pela segunda vez, não trouxe nada. Quando lançou pela terceira vez, a persistência que gera o teu milagre. Há pessoas que param muito cedo, tipo que Deus não está lhes ouvindo. Insistem em oração. Pode ser que a primeira oração é de corvo.
Mas pega na pomba, lança de novo. Insiste de novo na tua oração. Há momentos quando você ora tipo que Deus não está vendo nada. Há momentos quando tipo que as coisas estão na mesma. Não é dentro do barco, já estou há 1 ano aqui. Eu quero sair daqui. Há todo tipo de animal dentro do barco. Há muitas coisas na tua vida. Muita coisa que não está bem. Tu queres ter uma solução, uma saída. Lançou a pomba. Voltou sem nada. Lançou de novo. Mas diz, quando lançou pela 3ª vez, a pomba trouxe um pedaço de pau de uma oliveira. Disse que é o momento. Às vezes você para muito cedo de orar. As tuas orações vão gerar o teu milagre. Apenas continua a orar. Apenas continua a fazer aquele projeto. O meu primeiro concerto não deu certo, faça o segundo concerto. Quem sabe será no 3º concerto que as coisas vão mudar. Não, a minha primeira relação, o meu primeiro namoro não deu, os homens são maus. Não, é aquele homem que é mau, nem todos os homens são maus. Vai da segunda, pode ser que o Alberto é diferente. Aleluia. Então, a Bíblia diz que depois voltou a pomba, trouxe, Noé sabia que não. É o momento de sair. Noé sai do barco. A história começa. Versículo 15. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e a mulher dos teus filhos. Todo animal que está contigo, toda a carne, ave, gado, todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traz fora contigo. E povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Desejo de Deus. Disse, olha, sai da arca, povoem a terra. Meus amados, Deus não precisa de tanta coisa para começar uma coisa grande. Imagina que Deus acabou com toda a terra, só tem agora 4 pessoas. Ou seja, 4 homens e 4 mulheres. Deus quer encher nova terra. Entenda, essa terra que Deus está a trazer para eles não é uma terra que tem coisas. Como em Gênesis, Deus já produziu tudo, só colocou o homem. É uma terra que não tem nada. Eu quero trazer essa palavra de esperança para alguém. Não importa onde Deus está a levar você. Se tem bênção de Deus, não importa se é deserto, haverá multiplicação. Pastor, aonde Deus está a me levar, não tem nada. Eu não sei nem onde começar. Aonde Deus leva Noé, não tem nada. Noé pensava, não, quando eu vou sair, vou encontrar as coisas feitas. Noé não é tipo de Adão que já encontrou a terra feita. Noé não é tipo de Adão que já tinha lá tudo. Encontrou as árvores, encontrou baleia, encontrou peixe. Na vez de Noé, não. Mataram tudo. Eu quero trazer essa palavra para alguém. Há um novo começo para você. Há um novo começo para você. Não tenha medo, há um novo começo para você. Pastor, o meu nome sujou tanto que eu me fechei e ninguém me conhece mais. Há um novo começo para você. Deus não está à procura de vários patrocinadores, só está à procura de você se levantar com palavra de bênção. Então saiu Noé os seus filhos, a sua mulher dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar, tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro, disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aqui está tudo bem. Até aqui, Noé só está lá. Cheguei numa terra, Deus me disse: povoem sua terra. Vou povoar como? Imagina, tu tens uma ideia da terra. Tu tens uma ideia que havia prédio no São Paulo. Sabe, aquelas pessoas que viveram na guerra, no Ambo, sabem um pouquinho a história da destruição. Ou veja só a guerra entre Palestina e Israel. Você nota como é que num dia a Palestina te mostram a fotografia da Palestina e te mostram isso. Isso existe. Que coisa é essa? Não há nada, não há casa. Ou a Ucrânia com a Rússia. Você vê a Ucrânia antes da guerra da Rússia e a Ucrânia hoje. Você se pergunta: o que eu vou fazer mais? É a mesma coisa. Noé sai da arca com os filhos. Epa, está um dos vizinhos.
há momentos que, onde tu estava, tu tinhas alguém para te ajudar. Mas há momentos que Deus tira todo mundo. Ele quer ser o teu ajudador perfeito. Há momentos quando Deus quer começar uma coisa nova, não quer que ninguém bata peito, eu é que te ajudei. Não quer que ninguém bata peito, que se Ele está assim é porque nós estivemos lá. Deus vai permitir com que certas pessoas saiam da sua vida, para que Ele manifeste a sua grandeza sobre a sua vida. Deus vai permitir com que certas portas não se abrem por favores, mas pela graça do poder do nome de Jesus. A graça de Deus vai fazer com que certas portas se abram. Ninguém te ajudou. Não, Deus que... Mas não entendo. Isso era fácil para mim. Há momentos que Deus começa a tornar difícil para ti. Noé, se você lhe achar Noé não era agricultor. De repente, o Noé sai, dizem que povoam a terra, fazem tudo. Quer ver, não há nenhuma árvore. A história de Noé é diferente de Adão, que você encontra as árvores, você já encontra a árvore do bem e do mal. Pelo menos já conhece, tem a árvore do mal. Você não encontra nada. Eu quero dizer para alguém, não tenha medo. Eu quero dizer para alguém, pastor, é só isso, como é que vai ser? O meu sonho é grande em relação aos meus recursos. Se Deus estiver nisso, tu és na direção dele. Tu és minha direção. Se o Senhor falar, se o Senhor falar, se Deus é que está me falando, eu não tenho nada, mas não sei se mas o Senhor me disse para fazer. Eu não sei como é que eu vou começar uma terra que não tem nada. O Senhor me disse, vai só. O Senhor sentiu o cheiro. Está tudo bem? Até aqui, no versículo 8, são Noé e a sua esposa, os 3 filhos, Cã, Sem e Jafté, estão ali. Mas no capítulo 9, algo muda. Diz, Deus o abençoou. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, disse-lhes, frutificar. Você nota sempre que há frutificação, multiplicação, bênção tem que vir. Meus amados, tu nunca vais crescer sem bênção. Você não vai crescer porque tu tens talento. Tu tens a bênção do Senhor sobre você. Você encontras um Davi que vai na casa de Saulo sem unção, mas diz que é um jovem que sabe tocar bem. Quando ele canta, os espíritos lhe ouvem. Ele não tem nenhuma unção. Até ali Davi não é ungido. É apenas um jovem que sabe tocar bem, tem intimidade com Deus, tem palavra de bênção sobre ele. Disse, quando ele tocava, os espíritos maus saíam de Saulo. Sabe quando alguém é abençoado? Não disse quando ele tocava, a unção se manifestava. Disse quando ele tocava, os espíritos maus saíam de Saulo. Porque bênção está sobre aquele lugar. Não confunda unção com bênção. Há pessoas que não têm nenhuma unção como você. Você, quando você faz assim, as pessoas caem. Ele não precisa disso. Ele é extremamente abençoado. Há uma paz, entenda, há uma paz que domina aquela pessoa. Diz, mas essa pessoa atrai coisas ao seu lado. Você com a tua unção só fica na igreja. Mas você tem influência política. O profeta foi na casa daquela viúva. Disse, o que eu posso fazer por você? Disse, não se preocupa, a tua unção fica contigo. Disse, vou falar acerca de ti no presidente. Disse, me conhece. Eu sou abençoado até esse nível, não se preocupa. Não temos problema de dinheiro, nós somos abençoados mesmo. Disse, esse que você quer me procurar, me conhece. Nota que aquela senhora que não tinha filho, mas é abençoada. A unção de Deus fez com que abrisse a madre dela, mas a bênção ela já tinha. Ela não ressuscita morto como Elias ou Eliseu, não faz isso, mas ela é abençoada. A bênção te cria influência perante as pessoas. A bênção faz com que as pessoas te abram as portas. A bênção faz com que quem é ungido se preocupa acerca de você. Quando Eliseu entrou na casa da senhora, a senhora não lhe disse, ela começou a ficar preocupada. Tá vendo? A bênção faz com que as pessoas comecem a orar por ti sem você dizer nada. As pessoas que dizem, quando eu estava a dormir, Deus me disse, acorda, ora. A bênção atrai orações.
Diga comigo, eu sou abençoado por Deus. Disse, olha, abençoou Deus a Noé, os seus filhos, disse-lhes, frutificai, multiplicai, vos encher a terra. Disse, e o temor de vós, o pavor de vós, virão todo animal da terra. Ou seja, disse, os animais terão medo de você. Todo animal da terra. Leão não era vegetariano, era mesmo carnívoro. Mas disse, por causa... É a mesma coisa que ele fez em Adão. Adão, se eu te abençoar, todo animal vai te obedecer. E o pavor de vós virão sobre todo o animal. Ei! Olha só o que a bênção faz. Chegamos numa terra, temos leão lá, temos leopardo lá, temos tudo lá. Diz, mas a bênção que eu estou a trazer vai fazer com que todo animal tenha medo de você. Quando o leão te olha, veja um outro leão maior do que ele. Diz, é da minha espécie. Leão não come leão. Quando a hiena tenta, diz, tipo que também ele é hiena. Também da minha espécie. Hiena não come hiena. Vamos só se olhar. Também. Meus amados, aceita ser abençoado. A bênção é maior do que aqueles milagres que você vê. Mas vale ser abençoado. Não ter aquela unção de ressuscitar a pessoa, do que ressuscitar a pessoa não ser abençoado. A unção é bom. Mas mais do que a unção, eu quero ser abençoado por Deus. A luta de Jacó me revela muita coisa. Diz, Jacó lutou com Deus. Deus está aí embora. Diz, não vou te largar, não é porque se você não me dá unção. Se você não me abençoar. A questão aqui não é porque eu quero, pai, eu quero a tua presença. Presença não. Quero bênção. Presença tua vez. Eu quero bênção. Alguém está a lutar porque Jacó sabia o que é bênção quando o pai dele lhe abençoou. Diz, quando estava para ir embora, diz, quando meu pai me abençoou, tudo que ele declarou se concretizou. Mas há uma revelação nessa história. A Bíblia diz assim. Jacó, o seu irmão Esaú está vindo, disse, vou te matar. Jacó manda a primeira coisa. Há uma coisa que é interessante. Tu nunca vais ter grande experiência com Deus se essas duas coisas ainda estiverem contigo. Sabe quais são as duas coisas que Jacó mandou primeiro? Mandou a sua família e mandou todos os bens. Ficou sozinho. O que faz com que você não tenha experiências com Deus, há muitos bens. Os teus bens te limitam você a ter um encontro com Deus. Tu estás muito apegado às coisas. Eu quero isso, eu quero ter. Você não consegue se largar, como é que vai ficar a minha família? A Bíblia diz que tens que largar o teu pai e a tua mãe se você quer me seguir e pegar a tua cruz e andar. Tu nunca vais ter experiências maiores com Deus se você não largar tudo por causa dele. Jacó disse que mandou os filhos, as mulheres, e mandou todos os bens, ficou sozinho. Depois daquele momento, Deus se apresentou. Porque se você olhar nessa história, não é a primeira vez que Jacó ficou a orar. Só quando ele tirou essas coisas. As experiências com Deus, você jamais terás. Quando o teu coração está cheio de coisas. Está cheio de eu. Está cheio de muito orgulho dentro de você. Está cheia de eu sou capaz, eu posso. Com as minhas próprias forças, com as minhas finanças, as minhas influências, tu não vais chegar lá. Quando começares a largar isso tudo, é o momento que Deus se apresenta para você. Tá bonito demais, amém? Frutificai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Mas eu quero pular para uma história muito boa. Agora vou para o versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam, Jafé. Cam é o pai de Canaã. Por que tem que se colocar esse termo? Canaã disse, Cam é pai de Canaã. Cam não tinha só Canaã como filho. Canaã é o último filho. Cam tinha 4 filhos. Primeiro é o Cush. Segundo é o Misraim. O terceiro é o Putin. E o quarto é Canaã. Por que a Bíblia logo começa aqui? Canaã, Cam é pai de Canaã. Alguma coisa tem que dizer ali.
Por que ele coloca logo isso? Logo te coloca lá. Esse homem é pai daquele menino, o mais novo de todos. Versículo a seguir. Vamos já entender o porquê. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Esses foram os 300 mil kwanza que você tinha. A partir dos 300 mil kwanza, Deus tornou-te você grande empresário. Este foi o ideias que você começaste no IT. A partir desse ideias, Deus te trouxe mais 10 ideias. Só 3. Não precisa de muita coisa para povoar a terra de novo. Tudo que Deus precisa para começar uma coisa nova na tua vida chama-se semente. Às vezes os 500 kwanza que você tem uma semente. Às vezes os 50 mil kwanza para ti não é nada. É a semente que Deus precisa. Às vezes aquela rolote que você diz que não entra nada, mas era a semente que Deus precisava para começar a manifestar a bênção sobre a sua vida. Isso a partir dos 3. Não a partir dos muitos, só dos 3. Vai. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Noé ali tornou-se logo agricultor. Eu quero dizer, no novo começo, às vezes você não vai estar preparado a fazer aquilo que você antes fazia. Em francês diz, zala souple. Souple como é que se diz? Seja leve, seja rápido, adaptar-se. Não começa a pensar no teu passado, adapta-se ao momento que Deus está a trazer para você. Sabe, muita gente só não se torna grande, estão muito apegados no passado. Eu quando era, as pessoas tinham que vir, me abriam a porta. Não, adapta-se, começa a abrir a tua porta nessa fase. Não se apega às vitórias do passado. Se apega ao momento atual, dá um outro voo. Esquece, não. Naquela altura eu era madame, agora não sou madame. Retira os saltos, vai vender aquilo. Você é muito de madame. Já não és. Já perdeste a posição. Aceita que estás numa nova fase da tua vida. Aceita que nessa nova fase vai exigir um pouquinho de mim. Eu terei que ir para o sol, terei que vender aqui. Aceita! Disse Noé, agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Continua. Bebeu do vinho, embriagou-se. Ficou nu dentro da sua própria tenda. Algo aqui que Deus me ensina. Nunca permita que aquilo que se tornou uma fonte de bênção para você comece a dominar sobre você até o ponto de esquecer quem é a fonte de bênção para você. O problema de Noé foi isso. Disse, como ele é que plantou, deixou ser dominado por aquilo que ele plantou. Não deixa que o dinheiro que você plantaste, o teu trabalho que você plantaste, agora você começasse a manipular as pessoas. Você agora manda as pessoas como se fossem animais, domina sobre pessoas, manipula a pessoa. Disse, Noé plantou a vinha, bebeu do seu próprio vinho. Se embriagou. Perdeu o controle de si, porque quem se embriagou perde o controle de si. Aqueles que até agora não continuam a beber bebida alcoólica, tenham muito cuidado. O que a embriaguez faz? Leva a manifestação de tudo que é fraco em você. Cã, pai de Caná, viu a nudez do pai. Foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Cã sempre colocam pai de Caná. Por que não falam pai de Cuxi também? Por que não falam pai de Misaim também? Mas logo colocam Cã, pai de Caná. Viu a nudez do seu pai, foi contar. Não é? A Bíblia diz que olhou, viu. Viu é, eu estou a ver, estou a zombar. Viu mesmo. Meus amados, quantos de nós celebramos o fracasso dos outros? O pecado do outro, tipo que é muito doce do que o teu pecado. Disse que quando ele viu a nudez do seu pai, disse, agora lhe apanhei. A nudez significa vulnerabilidade. Fraqueza do outro. Ele viu a fraqueza do seu pai, viu a vulnerabilidade daquela irmã, não conseguiu suportar a irmã.
Lhe encontrei até no bar. Começa já a trazer várias coisas. Eu disse, não. Foi contar nos seus irmãos. Versículo a seguir. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros, andando de costa, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Você é o Noé? Deita só aqui, filho. Ou senta só, senta. Jafé, quando ele chega, encontra Noé e vai contar nos seus irmãos. Os irmãos, quando viram aquilo, viram para ele. Não, fica aqui. Disse, não, aonde é que está o pai? Disse, o pai está na tenda. Disse, nós nem queremos olhar. Existe um momento quando alguém está te contando acerca de algumas coisas, não quero comentar. Eu não quero saber. Começava, caiu como? Entraram no hotel e depois tirou roupa. A porta era número o quê? Para levar aonde? Que tem a pessoa que gosta de detalhe. Me manda foto. Essas. Diz, não. A fraqueza do outro não é para celebrar. A caída do outro não é para celebrar. Nem para olhar. Diz que eles pegaram, virando de trás. Nem querem olhar, nem querem saber dos detalhes. Começam a voltar. Nem viram a nudez do pai. Começavam a voltar. Volta. Quando chegaram, baixam. Eles taparam. Sem ver, sem olhar. Pegaram a capa, taparam. É a capa do amor. É a capa da proteção. Eu não preciso celebrar os erros da minha irmã. Taparam Noé. Sem perguntar nada. Pai, o que houve? Bebeste muito? Não. Embora. A Bíblia diz, quando o pai acordou, meus amados, as pessoas vão se lembrar das coisas boas que você faz. Nunca para de fazer o bem. Quando o pai acordou, não se lembrou de quem só fez mal. Lembrou quem me fez bem. No momento mais difícil da minha vida, quem me fez bem. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ficou sabendo que o filho caçula lhe havia feito. Cã. Acorda, Noé. Agora, você é um bom cão. Vem aqui. Agora você pode virar Sem, Jafté e o cão. Noé está aqui. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ficou sabendo que o filho caçula lhe havia feito. Versículo a seguir. Disse, maldito seja Canaã. Por que não pode amaldiçoar? O Cã que viu, não foi o filho. Canaã é filho. Porque no versículo 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos. Então, aquilo que Deus abençoa, você não tem como amaldiçoar. Então, vou ter que amaldiçoar a sua geração. Porque não vai estar assim. Deus abençoou Noé e os seus filhos. Então, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Mas disse, vou amaldiçoar Canaã. Disse, maldito seja Canaã. Será escravo mais rebaixado dos seus irmãos. A descendência de Canaã são os Jebuseus, os Amorreus, os Eteus, aqueles que estavam na terra prometida, mas depois foram ocupados. É a antiga Babilônia, é o antigo Egito. Depois foram ocupados. Agora veja o que a bênção faz. Chamou Sem, versículo a seguir. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. De Sem são os semitas. Os assírios, que venceram depois a antiga Babilônia, o império da Babilônia. Vieram vencer os persas. Disse, bendito seja você, o Deus de Sem. É Israel atualmente, que preserva a presença do Senhor, que preserva a comunhão com Deus, que é o bendito de Deus. É lá onde sai Abraão, da terra de Canaã. Abraão disse,
vem Israel, que é Jacó. E Jacó é lá onde veio Jesus, que é o Messias. Disse, olha, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Declarou palavra de bênção sobre Sem. Mas aquela palavra de bênção não termina com Sem, termina com toda a sua geração. A bênção é transgeracional. Ela afeta até os teus filhos. Acordam, encontram tudo fácil, nem porque eles oraram muito. Alguém facilitou o processo por ele. Mas ele depois vai. Versículo a seguir. Expanda Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé também. Jafé, os jafeitas ou os jafetitas são da geração dos romanos, dos macedônios, ou vamos colocar assim, atualmente é a Europa, a Ásia e a América. Foram abençoados com a inteligência, com o conhecimento, com a ciência. Mas ele diz uma coisa, expande, mas nunca saia da tenda. Ou seja, que o teu crescimento não te retira da presença de Deus. Os semitas são aqueles que mantêm, diz, bendito seja o Deus de Sem. Não diz bendito é Sem, o Deus de Sem. A palavra Sem vem da palavra Hashem. Sem significa nome. Hashem significa nome de Deus. Então, está dizendo o seguinte, seja bendito o Senhor. E Jafté, por mais que ele cresça na ciência, por mais que ele cresça na riqueza, tem que habitar na tenda de Sem. Disse, olha, expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, mas Canaã seja escravo. Não disse, Deus disse Noé quando ele acordou, Noé, declara isso. Não, Noé acordou, começou a declarar a palavra de Deus. Bênção é assim. Você entra, me encontra, que a graça dos céus se ativa sobre mim. Mas pastor, o que está se falar isso? Tu não precisa me perguntar por que eu estou a falar isso. Eu não preciso acordar que Deus me disse, não. Apenas começo a declarar a palavra de bênção. A bênção afeta totalmente a sua vida. Afetou totalmente as nações da Europa até a data de hoje. E se expande Jafé. Jafé expande, mas habita na tenda do seu irmão. Mas sempre, Canaã seja escravo. Canaã seja sempre escravo. Por mais que ele tenta, será sempre escravo. A Babilônia se levantou, como acabou, vou dominar sobre o mundo. Caiu de novo. Gerações de Canaã, os cananitas sempre caem. Meus amados, não queira ter a maldição, queira ter a bênção. Ande na bênção, nunca na maldição. A bênção é geracional. Nunca te esqueça daquilo que eu disse. A unção é para o serviço. A bênção é para uma geração. Não se herda a unção, mas se herda a bênção. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Disse, vou te tornar grande e todas as famílias da terra serão benditas por você. Serão abençoadas por você. Abençoa uma pessoa, mas todas as famílias da terra. E essa promessa vem se cumprir em Cristo Jesus. Disse, Jesus vem cumprir com as promessas de Abraão. Todas as famílias da terra são benditas em nome do Senhor. Veja o impacto da bênção de Deus sobre a vida de alguém. Não negligencie a bênção. Não compara a bênção com uma qualquer coisa, um mover qualquer do Espírito. Não, não, é muito mais do que isso. Que ninguém coloca na tua mente você amaldiçoado. Não, diga para ele, já mandei a pomba, é uma questão de tempo. Não, a minha pomba vai voltar com alguma coisa, é sinal de eu sair. Não, eu não estava à espera de um sinal. Apenas mandou a pomba, está à espera. As tuas orações estão aí. Há um momento que vão trazer as tuas respostas. Que ninguém possa dizer para ti, o teu sofrimento é para sempre. É mentira. O choro pode durar toda a noite. Mas ao amanhecer haverá alegria. Queira preservar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Luta para preservar isso. Coloca a sua mão sobre a tua cabeça. Muito obrigado. Coloca a sua mão sobre a tua cabeça. Diga comigo, eu sou abençoado por Deus. A bênção do Senhor está sobre a minha vida no nome de Jesus. As coisas cooperam para o meu bem no nome de Jesus. A bênção do Senhor
vão impedir os meus inimigos de destruírem a minha vida. A bênção do Senhor vai atrair tudo de bom na minha vida. A bênção do Senhor vai ativar o melhor de mim. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou abençoado por Deus. Declara a bênção aos teus filhos, ao ponto de que essa bênção vai lhes perseguir em todo lugar. Mesmo depois da tua morte. O que eu amo na bênção é isso. A bênção não morre porque a pessoa que declarou morreu. A bênção são palavras que permanecem na atmosfera. Há anos e anos permanecem na atmosfera. Alguém agradece a Deus por essa palavra?